Bem, vamos agora para a última sessão antes do fecho para almoço. Portanto, temos a dura missão, os speakers que vêm a seguir têm a dura missão de vos separar da pausa para almoço, mas não deixa de ser uma sessão, talvez das mais importantes que vamos ter aqui nesta manhã, neste palco. Vamos ter connosco 3 oradores aqui a fazer uma breve apresentação. O Ricardo Chaves, que é o diretor executivo do CEIA, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial do Banco BPI, que nos vai trazer um bocadinho daquilo que tem sido a jornada do Banco BPI no que toca à inteligência artificial, que tipo de utilizações lhe está a ser dada, que tipo de moonshots, que é uma palavra que utilizamos bastante na Google, estão a pensar no Banco BPI e a pôr ao serviço dos seus clientes, mas também, como falávamos aqui em algumas sessões, há que ser bold but responsible. Vamos ter aqui a 1021 a explicar de que forma que em enterprises com ambientes altamente complexos e alguns deles até regulados, como é o caso da banca, se pode fazer uma adoção de inteligência artificial de forma expansiva, democrática e com uma velocidade vertiginosa, como o Banco BPI está a fazer, mas de forma responsável. E, portanto, vamos ter também connosco o Carlos Graça, diretor do Cloud Center of Excellence da 1021, e a Ana Fernandes, que é Cloud Strategist e FinOps Lead na 1021. Para começar agora a sessão, chamo então ao palco o Carlos Graça. Obrigado a todos. Bom dia e prometo ser breve sabendo que estou a separar-vos do almoço. O que traria aqui, além da introdução à 1021, é um pouco a descrição daquilo que foi a jornada que a nós tomou em se tornar uma organização AI-powered ou AI-centric e traremos também aqui o testemunho do nosso cliente BPI. E estas transformações, na verdade, têm todas um caminho e existem alguns temas que têm de ser endereçados antes de se atacar diretamente a inteligência artificial. Portanto, neste caso em particular, 1021, o que é? Alguns de vocês já conhecem, quem não conhece, a 1021 nasceu no início de 2023, de um spin-off da NOS. A NOS já tinha o seu segmento de clientes Enterprise, B2B, e a necessidade crescente e procura crescente que tivemos de clientes de modernização, transformação, também nos dados, também na inteligência artificial, a cloud, neste caso o GCP, levou a que em 2022 tivéssemos uma reflexão e decidíssemos montar um organismo específico, dedicado e com um modelo operativo dedicado explicitamente a ajudar as organizações a fazer as suas transformações aplicacionais e as suas modernizações para a cloud. Somos uma consultora muito especializada do ponto de vista tecnológico e teremos todo o prazer em partilhar onde nós podemos ajudar nas vossas transformações. Convido-vos a visitar a nossa barraquinha, que está mesmo aqui ao lado da Google. Voltando aqui à transformação de inteligência artificial da NOS. Como é que ela... Na verdade, isto é uma jornada, como estes programas de transformação. E as jornadas têm todos os milestones, como as jornadas costumam ter, e começam sempre pelos Proof of Concepts. Portanto, foi por volta de 2017 que começaram as conversas. É verdade, e o Jorge já tinha partilhado hoje de manhã, que na verdade já usamos modelos há muito mais tempo, mas pensando estruturalmente na organização, isto fez parte de um programa transformacional que a nós endereçou há cerca de 7, 8 anos atrás, e o tema do AI entrou. E, portanto, de uma forma mais holística, começou em cerca de 2017, 2018, este programa da NOS. Em 2018 fizemos os primeiros POCs e durante os meses que sucederam, talvez um ano, tivemos que procurar o valor. Tivemos a tentar demonstrar internamente na organização que se consegue melhorar os nossos processos operacionais, consegue-se servir melhor os clientes, consegue-se vender melhor, prestar melhor qualidade de serviços e a capturar a atenção, foco, budget, para endereçarmos um programa em escala. Hoje em dia já estamos numa fase significativamente madura, já temos embebidos processos de inteligência artificial em muitos processos, em muitas direções, e esperamos daqui a um ano ou dois sermos praticamente uma organização que não faz nada sem ter praticamente um modelo a suportar, seja decisão, seja prescrição. Como estes modelos começam sempre, é uma subida e, portanto, existem peripécias. E, portanto, embora este bonequinho possa ter uma conotação negativa, na verdade ele é bastante valioso, porque foi desde muito cedo que começámos a aprender com a experiência, neste caso em particular. E para se fazer uma transformação destas, as peripécias começam a aparecer. E sempre que tentamos embeber, injetar ou fusionar inteligência artificial num processo, tudo começa com os dados. Sem dados não se consegue treinar, não se consegue ter noção do que é que são as tendências e, portanto, este é o primeiro desafio.
Subsequentemente, vamos precisar de infraestrutura, recursos computacionais, storage, computação, CPUs, RAM, etc., aquilo que a Google também já aqui partilhou, e, por fim, as competências que são necessárias para se treinar os modelos, seja do ponto de vista do negócio e processual, seja do ponto de vista tecnológico. E, por fim, um processo. O processo já agora que vamos querer mudar. O processo não é só um processo, implica ter um objetivo, implica ter métricas tangíveis e associadas para nós conseguirmos, no final, medir o valor aportado pelo esforço ou custo de oportunidade que nós estamos a endereçar neste projeto. E esta parte do valor é muito importante ao longo de toda esta cadeia transformacional, inclusivamente a Ana virá partilhar um pouco o subsequente disto. Primeiro desafio, os dados. Onde é que eles andam? Bom, os dados tipicamente nestas organizações enterprise estão no data warehouse. Já lá vai o tempo. Hoje em dia as organizações são digitais, têm touchpoints com clientes, parceiros, fornecedores, por todos os lados e, portanto, existem N fontes de dados espalhadas pelas organizações. Fontes de dados essas, cujo conhecimento sobre os mesmos está também espalhado pela organização e é necessário um repensamento sobre como conseguimos federar e juntar estes dados todos e torná-los úteis para a exploração dos mesmos. Este foi o primeiro objetivo, o primeiro bottleneck. O segundo bottleneck é a infraestrutura. Provavelmente nas vossas organizações já chegaram ao ponto que não leva mais do que 6 horas, por maior que seja um cluster, um data scientist levar o cluster ao vermelhinho, seja no CPU, seja no storage, seja no I/O, e isto requer muita atenção do ponto de vista de data engineering e também da engenharia das infraestruturas. Isto atrai muita atenção e o foco das nossas engenharias desviam-se tendencialmente daquilo que é a transformação aplicacional, daquilo que é a transformação de negócio, para a resolução de problemas de infraestrutura, que não é propriamente o nosso core business. O terceiro desafio são as competências. Desde as equipas mais técnicas até as equipas de negócio, as competências não são uniformes, podem não estar atualizadas e é necessário tendencialmente fazer um pensamento profundo sobre o reskilling das equipas e a consolidação daquilo que são as práticas, ferramentas e modos operandi. Sabemos que o GenAI muda agora então de 3 em 3 meses e, portanto, é preciso andarmos sempre em cima do tema das competências. Portanto, foi necessário desenhar, neste caso do paradigma da nós, um programa transversal que envolvesse pessoas, processos, conhecimento, engagement, modelo operativo, tecnologia. Isto foi preciso ver, do ponto de vista holístico, todos estes desafios. No que toca, por exemplo, a formações, tivemos de desenhar programas formativos, iguais ou semelhantes, dependendo dos roles, e que envolvemos mais de 600 pessoas. Portanto, foi um programa muito extenso, com a ajuda dos recursos humanos, para tentar uniformizar esses tópicos. De talento e capacitação também, modelos operativos também, que são o ponto que vou trazer. Do ponto de vista tecnológico, o que é que foi necessário endereçar? Bom, tivemos de procurar tecnologia em que tudo o que fossem sistemas, plataformas, infraestrutura, fosse tão managed quanto possível, para não ser necessário endereçarmos muito foco das nossas engenharias naquilo que não é o core business, neste caso, da nós. Desde muito cedo, a termos a capacidade de termos um modelo consumidor-pagador, foi mandatório em todas estas decisões. Isto para se conseguir ter a forma de se aferir o custo da oportunidade, ou pelo menos o custo que estamos a endereçar naquilo que vai ser o benefício ou o mérito do use case que está a ser trabalhado. Ferramentas, tools, frameworks que possam ser aceleradores, também todas bem-vindas, portanto, houve um trabalho bastante amplo para tomar a decisão sobre os membros e os componentes das plataformas. Preferencialmente, usarmos modelos open standard, open source, para não termos vendor lock-in. Como a transformação tecnológica no mercado acontece de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, para não corrermos o risco de fazermos a aposta errada, os open standards é aquilo que nos proporciona maior flexibilidade. Posto isto, em 2020 tomámos uma decisão, que foi bastante grande no lado da nós, que foi, vamos decidir migrar os dados todos para o GCP. E esta decisão foi bastante complexa no lado da nós, mas já tem alguns anos. O logotipo do lado direito, para quem não conhece, é o símbolo do BigQuery, que na verdade é um Enterprise Data Warehouse Serverless, portanto cumpre praticamente com os desígnios todos que nós procurávamos. E esta foi uma das grandes decisões tecnológicas que implicou depois alguns projetos. Por exemplo, para migrarmos os dados todos para o GCP, vai ser necessário um modelo operativo novo de cloud. E neste caso, desenhámos um modelo operativo novo de cloud, que foi baseado nos blueprints também da Google, do CCOE, onde, dado que a necessidade que tínhamos de velocidade era muito grande, decidiu-se fazer um modelo híbrido, entenda-se. Há umas componentes que são geridas e operadas centralmente e outras componentes que são distribuídas. O que é gerido centralmente?
governance, políticas tecnológicas, controle de custos, segurança, networking, isso é gerido centralmente, dado que é uma telco, estamos num setor bastante regulado, mas a necessidade de velocidade implica que nós queiramos que todas as áreas tenham um grau muito grande de autonomia para poderem modernizar as suas aplicações, explorar a inteligência artificial e, portanto, nesse aspecto, operações e desenvolvimento de workloads é distribuído. Qualquer entidade dentro da organização, neste caso do grupo nós, tem autonomia para implementar os seus workloads. Somos também responsáveis pela implementação daquilo que é o FinOps, que a Ana irá falar, tendo em consideração que existe um modelo consumidor-pagador, para que haja a transparência sobre os méritos e os custos de cada uma das iniciativas. Se tentarmos resumir numa única palavra, numa única frase, a missão desta equipa, além de acelerar, é prevenir que aconteça aquilo que o grupo não quer que aconteça, seja do ponto de vista de custos, seja do ponto de vista de cibersegurança. Uma vez que os dados todos vinham também para a cloud, foi necessário repensarmos um modelo operativo de dados. Neste caso está assente numa topologia conhecida como Data Mesh, que o meu colega António falou na sala anterior, e que, à semelhança do modelo operativo da cloud, também é híbrido. Portanto, existe uma componente gerida centralmente, plataforma, governance, o catálogo de dados, neste caso, os dados passam a ser convertidos em produtos e as áreas que estão distribuídas e que são responsáveis pelos seus produtos de dados usam e federam tudo num catálogo único. E isto permite democratizarmos, neste caso, os produtos de dados. Este projeto é bastante complexo. No lado do CCOE também tem muitos mais detalhes. Que tenham alguma questão ou dúvida, teremos todo o gosto em partilhar convosco, bem como o Programa de Transformação de Inteligência Artificial, ali na nossa barraquinha. Portanto, este modelo também ficou distribuído, do ponto de vista de exploração de dados, centralizado do ponto de vista de governance, estratégia e plataforma, e foi a forma de nós conseguirmos, dentro do modelo regulado, explodir a velocidade de adoção. Com isto, e estando em 2024, nós já temos mais de 30 use cases em produção, em diversos domínios da organização nós. Por exemplo, um cliente, quando telefona, enquanto o telefone está a tocar, existe um modelo que está a prever o motivo pelo qual ele está a ligar. Existe outro modelo que está a fazer o pairing de qual é que é o nosso operador de serviço ao cliente que faz maior match com este cliente, que possa minimizar, seja a reincidência ou resolver o problema. Ou até possamos estar a encaminhar logo para um assistente virtual que também está a ser desenvolvido e o cliente pode interagir integralmente com um robô. Enfim, em termos de churn, retenção, as next best offers and actions, portanto, esses são os mais tradicionais dos vários mercados, esses use cases estão todos em produção e estão a evoluir, e todos os quarters entram novos use cases. Este é o grande programa. Mas melhor do que estar a partilhar o use case a nós, convidaria o nosso cliente Ricardo, do BPI, o diretor executivo do Centro de Excelência para a Inteligência Artificial, a quem a Ten21 tem estado a ajudar também no seu programa de transformação. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui a partilhar a nossa jornada de transformação. O meu nome é Ricardo Chaves, eu estou há 2 anos e meio no BPI e ingressei no BPI para criar um Centro de Excelência de Inteligência Artificial e para liderar esta missão de transformar o banco com recurso à inteligência artificial. E, como tudo, começámos com uma inspiração. E como dizia Tales de Mileto, se vai escalar, se calhar, mais vale hiperescalar. Eu não estou totalmente confiante com estas citações. Não sei se Tales de Mileto sabia o que era um hyperscaler. Mas, enfim, era de facto mais ou menos esta a nossa inspiração e acabámos por a transformar numa visão. E essa visão tem 4 eixos de desenvolvimento. Primeiro, personalizar a experiência e rentabilizar o envolvimento do cliente. O que é que estamos a falar aqui? Venda preditiva e contextualizada na rede e nos canais digitais. Gestão proativa de riscos de saída de clientes. Churn de produtos, churn de depósitos, reduções de investimento, personalização do preço, dynamic pricing. Portanto, um grande eixo em torno do cliente, client-centric, em primeiro lugar. Depois, reforçar a assertividade da gestão de riscos e compliance. Portanto, um banco é essencialmente, vive reputacionalmente da gestão de riscos. Portanto, obviamente, trazer a inteligência artificial para a função de risco, trazer uma gestão de incumprimento mais proativa, dada a maior capacidade preditiva, ter uma função de compliance eficiente e rápida, e uma gestão de fraude em tempo real,
Um terceiro eixo é melhorar a eficiência e satisfação dos clientes nos processos core. Portanto, sempre cliente, mas mais na vertente dos processos core. E passa fundamentalmente, um banco tem muitos documentos, um banco tem burocracia, um banco é regulado. E isso não vai mudar amanhã. Portanto, o que é que podemos fazer? Podemos fazer robotização inteligente de todas as operações com carga documental. Portanto, levar a robotização muitos passos à frente. Porquê? Porque podemos utilizar DocAI, e vou partilhar um pouco convosco mais à frente como é que o estamos a fazer. E também controle ter um conjunto de processos de controle com a inteligência artificial, ou seja, melhorar processos de controle, simplificá-los, torná-los mais eficazes. E, finalmente, potenciar a produtividade com a inteligência artificial generativa, tudo o que tem a ver com o atendimento interno e externo de cliente, a transformação transversal do The Way We Work. Portanto, vimos vários exemplos hoje de como nós, nos próximos anos, trabalharemos. Temos que evoluir a nossa forma de trabalhar, alavancando a inteligência artificial. E, finalmente, também DevOps em Copilot. Apostámos em 3 tecnologias-chave. Machine Learning preditivo, como já sabem, capacidade de prever a probabilidade de eventos futuros, vendas, churn, default. Computer Vision DocAI, muito focado neste tema do reconhecimento de documentos, controle de genuinidade de documentos, extração de dados automática de documentos, sempre numa filosofia que se nós podemos tirar trabalho ao cliente e a nós próprios, se o cliente nos dá documentos que têm o nome, a morada e um conjunto de elementos que permite identificar o crédito, porque é que não lhe damos um processo que é automático e em tempo real? E, finalmente, Generative AI, capacidade de gerar conteúdos contextualizados, conversacionais, imagem e vídeo com base em inputs de linguagem natural. E olhámos para esta transformação de forma muito pragmática com 4 eixos. Um eixo de infraestrutura, um eixo de data readiness, um eixo de competências da equipa e depois, obviamente, experiência que, à medida que vamos fazendo, vamos ganhar. E estamos hoje muito avançados em 2 destas. O Machine Learning preditivo, eu diria, estamos num estado de maturidade total. A equipa já fez isto dezenas de vezes. Estamos embrulhados já na parte de Change Management, o que é o sinal maior da nossa maturidade. No Document AI só não está ainda a 100% na experiência, porque estamos a 1 mês e meio de lançar o primeiro grande transformação com o Document AI focada no crédito à habitação. Em torno de 20% dos processos, sendo que com o sucesso dessa frente nós depois escalaremos quer dentro do crédito à habitação, quer para um conjunto, são dezenas de casos de uso parecidos. Isto é um pouco como nós dizemos na nossa gíria, que entra porco e sai chouriço, ou seja, depois de saber a primeira, é fácil de replicar. E em IA generativa só não estamos também a pôr aqui a maturidade mais à frente, porque eu diria, é uma área que está em desenvolvimento. Nós somos fundamentalmente industrializadores de inteligência artificial. É preciso distinguir os inovadores dos industrializadores. E num banco regulado, essa industrialização exige frameworks estáveis e soluções que não tragam risco operacional para o banco. E, portanto, aqui estamos a trabalhar em muita coisa, mas ainda estamos a ver quando é que vamos ganhar confiança para fazer introdução em escala das mesmas. Continuando aqui na antiguidade clássica, como dizia Confúcio, no que toca a data readiness, não se pode ter tudo e rápido. Mais vale um carro andar bem do que um Fórmula 1 com falta de peça. Eu continuo a achar que estas citações, não sei se são verdadeiras. Bom, e nesta reflexão que fizemos, tivemos que fazer algumas perguntas, tivemos que enfrentar trade-offs, que é aquilo que muitas vezes é difícil. Perguntas-chave que fizemos em termos de data readiness. Quantos casos de uso necessitam de dados real-time e não anonimizados? Toda a gente tende a ficar presa na perfeição que se pretende sempre atingir, mas a verdade é que no banco havia dezenas de casos de uso que era possível desenvolver com dados anonimizados. Dezenas de casos de uso que não precisam de real-time e que ainda não tinham sido desenvolvidos. Quantos casos de uso podem ser servidos sem integração dos sistemas em escala, sem ter os canais ligados necessariamente à fábrica da AI? Vários, muitos mesmo. E posso ou não planear esta integração faseadamente? Claro que sim. E, portanto, tivemos que enfrentar este trade-off de perfeição versus time to impact, dados reais ou anonimizados, real-time versus batch, full automation ou human in the loop, porque por vezes conseguimos poupar 90% do esforço, mas ainda temos lá alguém a ajudar. O que é que ganhámos com esta visão mais pragmática? Ganhámos 10 anos completos de histórico em 9 meses, ou seja, o primeiro ano da nossa equipa foi a transportar o histórico todo para o ambiente Google Cloud. 10 anos de histórico de risco, marketing, canais. Portanto, ficámos autónomos com um acervo de dados completo. E no primeiro ano de atividade, no primeiro ano conseguimos fazer mais de 30 casos de uso sobre esse conjunto de dados. Num data lake escalável,
com ativos reutilizáveis, com super tables, com vários modelos a utilizarem as mesmas tabelas e, portanto, com um trabalho que não será desperdiçado à medida que as fases de real-time e desanonimização de dados vão surgindo ao longo do tempo. Quanto à infraestrutura, continuámos com a nossa opção com escala. Uma coisa que fizemos no banco foi, não havia modelos feitos com base em amostras, não houve coisas engraçadas desenvolvidas no PC do Data Scientist, foi tudo feito tendo em conta que tinha que ser escalável. E na infraestrutura a mesma coisa, e como dizia Aristóteles, quando aspiras alto, o teu sucesso pode bem estar numa nuvem. Bom, de facto, estava na nuvem o nosso sucesso. E utilizámos a Google Cloud como a fábrica de inteligência artificial do banco. O que vem aqui é o stack tecnológico que a Google disponibiliza, que vai desde o AutoML até ao desenvolvimento dos modelos mais complexos, customizados pela nossa equipa de Data Scientists, com os serviços todos disponíveis. E aqui fizemos outra coisa, utilizámos parceiros. Desde logo, a 1021, com quem trabalhamos já há muito tempo, na parceria que temos com nós, e que foi imprescindível para conseguirmos ter rapidez de setup, para usar logo um conjunto enorme de serviços, um conjunto de serviços alargados que nos disponibilizou e, mais importante ainda, beneficiámos muito da sua experiência de utilização de Google Cloud. Não é despiciando que, tendo experiência, a utilização da Cloud torna-se altamente eficiente também do ponto de vista de custos. Sem essa experiência pode-se tornar demasiado cara apenas por, digamos, inépcia do utilizador, e a 1021 deu-nos as melhores práticas de utilização. E também a própria Google, desde logo na vertente de infraestrutura, escalabilidade total de recursos, de compute e de storage, mas mais do que isso, uma fábrica state of the art, e uma fábrica cujo setup foi feito com uma equipa da Google que veio de São Francisco explicar-nos como se montavam os pipelines da mesma forma que os data scientists da Google utilizam. É que estão fábricas que os data scientists da Google utilizam esta fábrica, não outra. E, portanto, podemos beneficiar dessa experiência funcional que a Google traz aos seus clientes. Isto, para mim, que tem que conduzir um programa vasto, com muitos use cases, com um portfólio ambicioso, qual é que é a grande vantagem que traz? Pipelines organizados, partilha e modularidade em equipas grandes de data scientists, sai um entre o outro. Há que partilhar o código, há que saber onde estamos, há que ser simples, perceber o que é que aquele modelo faz, qual é que é o catálogo de serviços que ele está a desempenhar. Transparência e controle, reduzida dívida técnica. E não esqueçamos uma coisa, estas áreas começam como áreas de desenvolvimento, mas muito rapidamente tornam-se áreas de operações. Quando temos dezenas de modelos, centenas de modelos em operação, nós passamos a ser uma área de operações do banco. E é necessário uma equipa. E como dizia Heraclito, de muitas gotas unidas vive uma corrente forte. Bom, uma equipa ajustada à missão, desde logo com experiência e rasgo. É muito importante as equipas terem um equilíbrio. Portanto, nós temos aqui 24 pessoas que estão no segmento etário dos 20 aos 30 anos e temos 11 que estão nos 30 aos 50. E isto tem por trás uma filosofia muito importante, que é os experientes tornam os mais novos rapidamente preparados para conseguir fazer coisas extraordinárias de uma forma que, se fosse só gente mais experiente e só gente mais nova, não seria possível. Portanto, há aqui uma total simbiose. E por isso lançámos a Academia DTI o ano passado. Temos 16 trainees a trabalhar connosco, a trabalhar mesmo. Portanto, não a servir cafés. Portanto, obviamente é um programa que tem 4 meses letivos em que eles têm com professores têm um conjunto de aulas num conjunto de temas que são fundamentais para aquilo que é o quê? O machine learning industrial. Muitas vezes eles vêm preparados no machine learning académico, e o que nós fazemos é machine learning industrial. A diferença anda mais ou menos entre guiar o Colin McRae na PlayStation ou ter um carro do Dakar que se tem mesmo que guiar nas dunas do deserto. E estamos a lançar este ano a segunda edição. A equipa, por sua vez, também tem de ser uma equipa completa. Ou seja, há uma estratégia, um portfólio, e para o concretizar temos de ter data scientists, claro que sim, mas também data engineers. Os data scientists não devem estar a fazer o trabalho de data engineers, sobretudo quando a escala a que estamos a trabalhar já é enorme e a especialização tem de ser grande. Temos de ter machine learning engineers, porquê? Porque a complexidade tecnológica hoje de fazer o deployment é cada vez maior. E temos de ter, obviamente, business translators, porquê? Porque nós não queremos ser uma área que está desligada do negócio e da transformação do banco. Nós temos 2 mantras, um que é o AI first, mas temos outro,
se calhar até mais importante, que é o From AI to Impact. E é o Business Translator que sabe de tecnologia, de negócio e de AI o suficiente para se sentar com as áreas e delinear o plano de transformação área a área. E depois tivemos um mandato muito claro e um modelo operativo forte. Primeiro, muito centralizado, ou seja, a AI é connosco, é com a nossa área. E isso levou a que as áreas que queriam trabalhar em AI tinham que vir ter connosco. Hoje já estamos a pensar numa segunda vaga que vai ser mais federada. Porquê? Porque uma parte muito grande das áreas já trabalharam connosco e já há condições para que haja pessoas de dentro da área se tornem os business translators especializados na sua área. Com isto conseguimos, num curtíssimo espaço de tempo, já estar com os quatro eixos estratégicos em pleno funcionamento. Temos mais 10 modelos de propensão, mais de 5 modelos de retenção, um orquestrador de leads multicanal, um gestor de audiências digitais, temos pricing dinâmico que não está aqui, mas já a funcionar. Trabalhamos já com o risco em 3 casos de uso, Early Warning Systems, modelo de admissão. No compliance já temos um modelo que reduziu falsos positivos em mais de 50%. Nos processos core estamos agora a trabalhar no crédito à habitação e alargaremos a todos os outros processos semelhantes. E temos já 5 casos de uso em curso na IA generativa. Dando-vos um pouco mais de detalhe do que é que isto é. Isto permitiu-nos reinventar a forma como nós vamos lidar com os nossos clientes no futuro. Porque os modelos de propensão e os modelos de churn permitiram-nos construir um orquestrador de venda na rede, que não é mais do que um conjunto de modelos machine learning normalizados por probabilidade, com uma nova coreografia comercial em que o ónus de venda proativa é muito maior e em que o comercial recebe, priorizado por propensão, os clientes têm interesse em cada produto do banco naquele mês, de acordo com uma capacidade que foi, digamos, convencionada que eles teriam de alocar à venda proativa, e cada lead vem com scoring e com explicabilidade, com os fatores que levam a que aquele cliente tenha uma elevada propensão para comprar aquele produto. Obviamente o marketing ainda tem aqui, podem ver, um conjunto de alavancas. A primeira, que é a propensão, é a mais client-centric. É nós andarmos atrás daquilo que são as reais necessidades do cliente, mas pode também, obviamente, ponderar temas de rentabilidade ou até objetivos específicos. E com isso se lançou a nova coreografia comercial na rede de balcões. Mas mais, estamos também a reinventar as jornadas digitais. Fazendo o quê? Os bancos têm um vício no digital de andar sempre a chatear os clientes para vender, 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 e estão constantemente a inundar os clientes. Ora, este número mágico que vem aqui em baixo é o quê? Quando nós temos os clientes todos mapeados nos modelos de machine learning, nós, no nosso 1,5 milhão de clientes de retalho, temos cerca de 120 mil que têm 10 vezes a propensão de compra de produtos vis-à-vis a média da base. E a quem é que nós vamos tentar, então, pressionar e vender? A esses. São esses que têm interesse. O que nos permite, nas jornadas digitais, em vez de ter todas as jornadas focadas em venda, reduzir o número, não incomodar os clientes fora de timing, vender mais e depois trabalhar o cliente no funil com muito mais, digamos, suavidade e interesse e qualidade de engagement. Portanto, desde o awareness até o engagement, consideration, até à venda outra vez. No DocAI, estamos a transformar as operações do banco de documentos. Isto é um caso em que, imaginem, um e-mail vem com os 16 documentos necessários para o crédito à habitação em attachment. Temos os modelos hoje com 80% a 100% recall e precision, ou seja, já cobrem quase 100% dos processos endereçáveis e com precisões que estão até mais na ordem dos 90% e muitos por cento do que os 80%. 50% a 70% de potencial de automação e um processamento near real time para mais de 75% das situações. As poupanças que andam aqui andam seguramente acima dos 70%, dos 50% em termos de custos. E, portanto, termino, isto é apenas o início, nós estamos com 1 ano e meio de atividade em pleno, vamos continuar, termino aqui com 2 peças não da atividade clássica, mas de know-how português. Transformar um banco com AI é fundamentalmente gestão da mudança, quem disse isto? A Constança. E transformar com AI é um caminho que se faz um bocadinho a pé, um bocadinho andando, quem disse isto? O Armando. E todas as citações desta apresentação são bastante falsas, como já perceberam, sendo resultantes da imaginação humana e foram ilustradas com recurso à IA generativa. Muito obrigado e passo aqui à Ana Fernandes, que nos vai falar aqui um bocadinho de FinOps. Obrigado. Olá a todos. Então, após falarmos sobre o que tem sido a transformação operacional de AI na NOS e no BPI, há agora como delinear
como se maximiza o valor de AI e como asseguramos que os investimentos de facto são sustentáveis. E aqui trago 4 principais áreas necessárias para endereçar. A primeira, temos de ter as capacidades fundacionais para compreender e maximizar os investimentos em AI. Temos de ter os controlos financeiros para assegurar os custos em AI. O terceiro, temos que ter o know-how para capturar e maximizar o valor de negócio dos use cases que nos tem o AI e garantir um governo correto de processos de onboarding de AI nestes use cases em cloud. E como é que isto é feito? Isto é feito através da implementação de FinOps. E o que é isto de FinOps? FinOps não é nada mais, nada menos do que uma prática cultural e uma framework operacional que nos permite gerir os custos na cloud de forma eficiente. E, portanto, em que todas as pessoas têm a responsabilidade sobre os custos com o suporte de um grupo central que garante as melhores práticas. E o objetivo do FinOps consiste em maximizar o valor e não focar apenas nos custos. E há um número que quis trazer, que agora endereça muito os temas do AI, em que temos que 31% dos custos de ML em AI impactam naquilo que é a prática de FinOps. Então, e como é que é implementado o FinOps? O FinOps é implementado através de 3 fases. A primeira fase é a fase de informing, que nos permite identificar quais são os custos dos vários recursos que temos em cloud. A segunda fase é a fase de optimize, em que nós permitimos ter a eficiência dos custos que temos. E a terceira fase de operate. Esta fase permite implementar todos estes processos necessários para o FinOps. E há uma equação que eu gosto muito de dizer e que traduz aquilo que é o FinOps, que é os reporting in real time, mais os processos just in time, mais as equipas a trabalhar em conjunto, traz-nos aquilo de facto que é o FinOps. Então, temos então a fase de informe. Há um pensamento de Mohamed Ali que, de certa forma, reflete como é que nós devemos atuar nesta fase. E este pensamento diz-nos que your hands can hit what your eyes can see. Então, e como é que nós o podemos fazer? Podemos fazer através de várias formas, desde o tagging. O que é que significa o tagging? O tagging é nós identificarmos os recursos associados a que áreas, a departamentos, a que processos de negócio, a que use cases. E temos esta alocação correta para todos os recursos que temos em cloud. Depois temos que garantir o reporting, portanto, temos que garantir esta visibilidade para toda a organização e mostrar o que é que cada área está a pagar. Se nós queremos ter um modelo de pagador em que cada área que responsável é que paga, então temos que ter aquilo que nós chamamos de showback ou de chargeback. E, por fim, o forecast, portanto, garantirmos que nós sabemos os custos que vamos ter posteriormente nestes use cases. Passamos para a segunda fase. A segunda fase de Optimize é caracterizada aqui por uma equação em que temos que o custo é a utilização multiplicada pelo rating e nós, para termos otimizações, ou mexemos na primeira parte da equação, na segunda ou em ambas em simultâneo. E como é que isto é feito? Através da otimização da utilização, ou seja, de recursos que não são utilizados, nós, ao desligarmos determinadas instâncias, fazemos limpeza de storage ou determinados snapshots, por exemplo, ou outras formas, ou podemos trabalhar na eficiência de pricing, ou seja, a Google tem várias formas de nós garantirmos esta eficiência através de vários commitments, de compras de instâncias reservadas, compras de slots, por exemplo, dependendo dos recursos que são utilizados. E a terceira componente que nós podemos otimizar é através da otimização de arquitetura, ou seja, olharmos não só do ponto de vista de eficiência e de engenharia, mas também olharmos esta otimização do ponto de vista de custos. Entramos na terceira fase. A terceira fase é a fase de operate e aqui temos que olhar e pensar no retorno financeiro como uma métrica de performance do projeto. Portanto, temos de ter a otimização de custos baseada em dados e em métricas. E temos que ter a implementação de políticas centrais de governo financeiro, como, por exemplo, budget alerts, capping e quotas. É aqui que nós estabelecemos o governo. Portanto, é nesta fase que nós conseguimos ter esta componente de governance adequada. E na fase de operate definem-se uns processos, por exemplo, ligar e desligar recursos quando não são utilizados e tudo através de automação. Portanto, o processo de criação de fundações para FinOps é assente em vários processos e a automação é bastante importante. E para isso nós temos que ter o onboarding correto e garantir que temos toda a informação necessária quando fazemos onboarding de projetos. E é aqui que entra
a parte da jornada que tem sido neste onboarding de projetos e de várias iniciativas. E esta jornada tem várias fases. Portanto, nós temos aqui antigamente tínhamos um processo de criação de projetos e de iniciativas cloud de forma manual. E isto o que é que significa? Cada cliente pede toda a informação que pretende, sem qualquer validação, não havendo qualquer obrigatoriedade. Isto num modelo em que nós temos a possibilidade de distribuir a criação de projetos pelas várias áreas, pelas várias direções que existem numa organização, que é o caso que nós temos. As desvantagens desta abordagem quais são? Estão no desgoverno da utilização de vários campos, já que não há naming conventions ou labelings adequadas. Mas traz-nos várias vantagens. Quais são? É user-friendly, é self-service, está bem documentado, portanto nós temos toda a informação da Google como é que se criam estes projetos e traz uma baixa fricção para os utilizadores. Entramos naquilo que é a segunda abordagem, é um modelo 2.0 em que é uma operação mais madura. E aqui o processo consiste em que um cliente dentro de uma organização distribuída, em vez de criar o seu próprio projeto, ele pede o projeto. E, portanto, introduz-se aquilo que é a informação necessária a quando da criação do projeto e podemos identificar aquilo que consideramos que é obrigatório. Portanto, nesta abordagem entra uma equipa de DevOps, criou o código relativo ao pedido de cliente, havendo também quem valide este código. As vantagens deste método são o inverso daquilo que é a abordagem manual. Portanto, temos aqui várias vantagens nesta abordagem, desde a automação, já temos práticas de naming conventions e, portanto, é documentado porque tem código documentado e tem controle de custos já assegurados, como um governo centralizado. Então entramos naquilo que é o novo modelo, que é aquilo que nós temos tido até então, até à data, e temos implementado, que é o FIN. Portanto, consiste na abordagem em que juntamos aquilo que melhor traz a abordagem manual com a abordagem de IAC. Então, o que é o FIN? O FIN não é nada mais nada menos do que uma aplicação, tem um front-end em que os utilizadores pedem a criação de iniciativas daquilo que pretendem para os vários use cases que possam existir na organização. Todas as áreas, todas as pessoas que pretendem novas iniciativas em cloud podem-no fazer e colocam toda a informação que é necessária para ter um controle eficiente. Desde o quê? A direção, o budget que pretendem, quem é o responsável operacional, o responsável financeiro, portanto, todas a linha de orçamento, por exemplo, em que o custo daquela iniciativa terá e, portanto, podemos juntar toda esta informação que é necessária para as equipas de negócio, para as equipas de engenharia, para as equipas financeiras e associá-las aos projetos que são criados. Portanto, conseguimos associar a determinadas linhas de orçamento, muito importante, por exemplo, para as áreas de controlling, e temos a visibilidade se essa linha de orçamento vai ser ou não excedida quando nós estamos a criar uma nova iniciativa. Então, quais são aqui as principais vantagens que temos? Temos uma plataforma user-friendly, self-service, bem documentada e que tem baixa fricção para os utilizadores, através de automação, de IAC, garantindo aquilo que é o governance, controle de custos logo built-in e, portanto, bem documentada também. E então aqui temos provisão de projetos em menos de 5 minutos com esta plataforma. Ao juntarmos a informação que nós colocamos nesta plataforma do ponto de vista toda de financeiro, de negócio, até de engenharia, mais os custos que trazemos do cloud provider, nós conseguimos dar a visualização, criar reportings. E nestes reportings, o que é que nós podemos controlar? Podemos controlar tudo aquilo que pretendemos, dependendo da informação e principalmente o controle financeiro, portanto, estamos acima, abaixo de budget e onde é que podemos otimizar estes custos. E agora passo a palavra ao Carlos, que nos vai ter as notas finais da apresentação. Obrigado, Ana. Quatro final thoughts para partilhar convosco nesta transformação. Um deles é que tenham em consideração o esforço necessário para trabalhar as skills e trabalhar as pessoas. Estamos a falar da transformação de inteligência artificial. Isto vai requerer energia e requer bastante pensamento. Uma segunda, façam um offload da complexidade tanto quanto possível.
plataformas, infraestruturas, serviços, que não seja core, peçam ajuda, façam offload das vossas equipas, as vossas equipas core de transformação e simplifiquem as vossas soluções tanto quanto possível e nada mais, dado que vão precisar de ter o contexto e o conhecimento tecnológico para manter depois os novos processos. Nunca percam do vosso centro de mira a perseguição pelo valor. Quando um dia se perde a capacidade de medir o valor sobre o custo, no dia em que tiverem dúvidas, em que houverem dúvidas sobre o mérito, esta é a principal falácia que pode colocar um programa num declive menos positivo. E por fim, para tudo aquilo que vocês pensam, esta até é googleiana, em tudo o que façam, pensem como é que se consegue escalar isto 10 vezes. Quando se está a desenhar um novo processo ou um novo artefacto tecnológico, se tiver sucesso, isto vai ser necessário escalar. E se é preciso escalar, tem de ser desenhado logo à cabeça com esse mérito. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Este era o que teríamos para partilhar convosco. Não vem ninguém mais ao palco, portanto podem ir diretamente ao almoço e estamos cá durante o resto do dia, caso tenham algumas questões e queiram mais informação sobre o projeto. Obrigado. Nothing to do.